dia, pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai relembrar alguns conceitos sobre os modelos atômicos e nós vamos estudar a distribuição eletrônica dos elétrons. Então, vamos iniciar aqui nossa aula relembrando esses conceitos sobre o modelo atômico. Bom, a gente sabe que o modelo atômico ele vai ser formado por um núcleo, né? Vou desenhar metade de um modelo atômico, como se a gente estivesse vendo isso bem grande, né? Então, esse núcleo vai ser composto por partículas positivas, que são chamadas de prótons, e partículas neutras, chamadas de nêutrons. Ao redor do núcleo, nós temos a eletrosfera. Né, com suas camadas. Essa daqui é a eletrosfera. Certo? Bom, aí cada uma dessas camadas, ela recebe uma letra para representar essa camada, né? Então, nós temos a camada L, a camada K, L, M, N, O, P, Q. E que cada camada comporta um número máximo de elétrons. A camada K, 2 elétrons, a camada L, 8 elétrons, a camada M, 18 elétrons, a camada N, 32, a camada O, 18, 32 também, a camada P, 18 e a camada Q, 8 elétrons, certo? Entre as camadas, nós temos os subníveis. Que são o S, P, D, F. Eles estão aqui, ó. Subnível S, subnível P, subnível D, subnível F. Na camada L, a mesma coisa. Subnível S, subnível P, D e F. E assim por diante. Todas as camadas possuem esses subníveis. E os subníveis também comportam um número máximo de elétrons, cada um desses subníveis. Nível S, 2 elétrons. Nível P, 6 elétrons. O nível D, 10 elétrons. E o nível F, 14 elétrons. Então, como que funciona a distribuição eletrônica? Aqui, nós temos a camada K, que comporta no máximo 2 elétrons. Como a camada K comporta no máximo 2 elétrons, o único subnível que a gente vai ter elétrons nessa camada é o S. Certo? Tá aqui. Eu vou ter um elétron aqui. Ou 2 elétrons no máximo. Já a camada L, que comporta no máximo 8 elétrons, tá aqui, a gente poderá encontrar elétrons nessa camada no subnível S e no subnível P, totalizando 8 elétrons. A camada M, que comporta 18 elétrons, nós vamos poder encontrar elétrons tanto no subnível S, quanto no subnível P, quanto no subnível D, e assim por diante. Bom, para distribuir os elétrons, a gente usa um diagrama chamado
diagrama de Linus Pauling. Sim. O que acontece? Bom, vamos colocar aqui as camadas, né? K, L, M, N, O, P, Q. Sim. Certo? Cada camada agora, ela poderá ser chamada por um número, de 1 a 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Aqui na camada 1, a gente vai colocar o subnível S. Porque lembra, a camada 1, que corresponde à camada K, ela comporta no máximo 2 elétrons. Então, eu só vou encontrar elétrons nessa camada no subnível S. Depois, na camada 2, ou camada L, eu vou colocar SP, porque lembrando que a camada L comporta 8 elétrons no máximo, então eu posso encontrar elétrons nessa camada no subnível S e no subnível P. E assim por diante. Aqui a 3 vai ter SPD, a 4 SPDF, a 5 também SPDF, a 6 SPD e a 7 SP. E eu tenho essa estrutura, esse diagrama, né? É importante que todos os números estejam um embaixo do outro, todos os S's um embaixo do outro, todos os P's um embaixo do outro, todos os D's um embaixo do outro e os F's também, um embaixo do outro. O K, as letras de K a Q, necessariamente eu não preciso colocar. Eu coloquei aqui para a gente criar essa relação entre as letras e os números. Mas o diagrama é esse aqui, ó. Agora, uma parte muito importante do diagrama é fazer as diagonais, né? As setas de distribuição. Ou seja, a ordem em que esses subníveis vão ser preenchidos por elétrons. Então, é assim que funciona, ó. Eu tenho uma espécie de diagonal. As setas indicam a ordem em que os subníveis vão ser preenchidos. Por isso que é importante que cada letra esteja embaixo de cada letra igual. Então, essas são as setas que indicam a ordem de preenchimento dessas camadas, certo? Vamos fazer a distribuição eletrônica do cálcio, Ca. Ele é representado pelas letras Ca e o seu número atômico é 20, né? Que indica que se ele está no seu estado atômico, ele também vai ter 20 elétrons. Como que eu faço essa distribuição? Sempre seguindo o sentido das setas, eu vou colocar elétrons nos subníveis de acordo com o número máximo que cada subnível comporta os elétrons. Então, primeiro, subnível 1s, aqui ele comporta no máximo 2 elétrons, então eu vou colocar um 2 aqui. Seguindo a ordem das setas, o próximo subnível é, aliás, 1s2, né? Eu coloquei o 2 no S, no subnível S da camada 1. Agora eu vou colocar elétrons no subnível S da camada 2. Seguindo a ordem, o P da camada 2, que comporta 6 elétrons. Depois, ó, seguindo o sentido da seta, eu tenho 3s, então, no máximo 2 elétrons. Até agora eu já distribuí 2, 4, 6, 10, 12,
Ainda faltam 8 elétrons. Seguindo a ordem, o próximo subnível é o 3p, que cabe 8 elétrons. Se eu tenho 8 elétrons para distribuir, eu posso colocar 6 elétrons aqui tranquilamente. E o próximo nível é o 4s, onde eu vou colocar 2 elétrons, finalizando a minha distribuição. Então, ó, ficou 2 elétrons aqui, 2 aqui, 4, mais 6, 10, mais esses 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20. Feita a distribuição eletrônica do cálcio. Bom, para a gente enxergar isso melhor, vamos olhar assim, ó. A gente vai olhar na horizontal agora, ó. Aqui, na camada 1, eu vou ter 2 elétrons. Então, eu vou colocar aqui no cantinho, ó, 1s2, né? 2 elétrons no subnível S. Depois, aqui, ó, na camada 2, eu vou ter 2 elétrons no subnível S, 2 elétrons no subnível P. Então, 2s2, 2p6. Na camada 3, tá aqui, eu vou ter elétrons no subnível S e no subnível P. Então, eu coloco aqui, ó, 3s2, 3p6. E a última camada com elétrons vai ser a camada 4, 4s2. Então, aqui no cantinho, eu vou colocar 4s2. Então, o que isso significa? Tudo que tem 1 corresponde à camada K, lembra? Ó? Então, significa que na camada K, eu tenho 2 elétrons. Na camada L, o 2 corresponde à camada L, eu tenho camada L, eu tenho 2 elétrons do subnível S, mais 6 elétrons do subnível P, totalizando 8 elétrons. Na camada M, eu tenho 2 elétrons no subnível S, 6 elétrons, no subnível P. Então, eu tenho 8 elétrons ao total na camada M. E na camada 4, que é a camada N, tá aqui, ó, tá vendo? Eu tenho 2 elétrons. Então, camada N, 2 elétrons. Essa é a distribuição eletrônica ou configuração eletrônica do cálcio, certo? Então é isso, pessoal. Faremos exercícios e a gente vai falando um pouquinho mais sobre o diagrama de Linus Pauling e a distribuição eletrônica. Tchau, tchau, até mais!